Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Quarta dose da vacina já é aplicada em idosos com mais de 80 anos. Pandemia a caminho do fim. Não há mais internados pela Covid. Prefeitura com iluminação azul lembra data do autismo. Festival da Inovação movimenta Gramado. E uma entrevista com Francine Broilo. Ela fala dos 20 anos do movimento ambientalista da região das Hortênsias. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Pão de forma fatiado Seven Boys, R$ 4,99. Cerveja Stella Artois, sem glúten, 330 ml, R$ 4,99. Leite Languiru, R$ 4,29. Óleo de soja Cocamar, R$ 9,99. Guaraná Fruc, 2 litros, R$ 5,59. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Quarta dose da vacina já é aplicada em idosos com mais de 80 anos. Idosos acima de 80 anos que já receberam a terceira dose contra a Covid-19 há pelo menos 4 meses poderão receber a quarta dose contra a doença nas unidades básicas da Várzea Grande e do bairro Floresta. A aplicação ocorre das 8 às 11h30 e das 13 às 15 horas de segunda a sexta-feira. Na Várzea Grande, porém, ela ocorre entre segunda e quinta-feira. Como a população idosa dessa faixa etária também está apta a receber a dose contra a gripe, ambas as vacinas podem ser aplicadas simultaneamente, de forma segura, conforme documento técnico da Coordenadoria Regional da Saúde de Caxias do Sul. Pandemia a caminho do fim. Não há mais internados pela Covid. Os números da pandemia em Gramado continuam em queda. Não há internados pela doença no Hospital Arcanjo São Miguel. De acordo com o último boletim do Centro de Operações de Emergência, apenas 18 gramadenses seguem em isolamento com o diagnóstico positivo para a doença. Prédio da Prefeitura fica iluminado de azul para lembrar data do autismo. Em apoio ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o prédio da Prefeitura de Gramado ficará iluminado de azul durante o mês de abril. A data comemorada no dia 2 foi instituída pela ONU em 2008, como forma de alertar para a realidade vivida pela pessoa com transtorno do espectro autista. Festival da Inovação movimenta Gramado. Um público jovem ávido por inovação. Este é o perfil dos participantes do Gramado Summit, que iniciou hoje no Serra Parque. No palco principal, hoje pela manhã, estavam grandes nomes como Joel J. e Nelson Sirotsky. Nos espaços menores havia conteúdo para qualquer perfil, como educação financeira, importância do vídeo e como criar uma startup. Alguns ambientes ajudam o público a ficar mais descontraído. A Prefeitura está presente na Feira da Gramado Summit através de um estande da Secretaria de Turismo
e da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Além disso, 150 alunos da Rede Municipal de Ensino vão visitar a feira. A Gramado Summit terá um público de mais de 6.000 pessoas. Decoração de Páscoa da Rede Lagueto é destaque. Nesta Páscoa, a Rede Lagueto oferece uma decoração especial que pode ser conferida nos seus 12 hotéis localizados em Gramado e Canela. São pequenos espaços instagramáveis devidamente tematizados com motivos da Páscoa. O projeto é da decoradora Jorge Bianca. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Tem previsão de chuva nesta quinta-feira em Gramado. Áreas de instabilidade trazem chuva desde cedo para o oeste do Rio Grande do Sul amanhã. Na metade leste do estado, o sol aparece de manhã antes da mudança do tempo. No decorrer do dia, a chuva avança do oeste para todas as regiões, como é o caso de Gramado. A temperatura deve variar entre 16 e 26 graus. Voltamos com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é Francine Broilo, do Movimento Ambientalista da região das Hortênsias, também conhecido como MAR. Prazer em tê-la no programa. Tudo bem, Miron, muito prazer também. O MAR agradece a oportunidade. Quando e como surgiu o MAR? Então, Miron, o MAR surgiu em 2002, quando um grupo de pessoas da comunidade resolveu se unir para promover ações de sensibilização e conscientização para as questões de preservação ambiental. Eles estavam ansiosos em começar a debater alguns problemas que estavam aparecendo nas cidades da região das Hortênsias e acharam importante, então, essa união em forma de uma ONG, uma organização não governamental, para conseguir, então, efetivar esses trabalhos de conscientização e sensibilização da comunidade, objetivando a melhora da qualidade de vida e a preservação ambiental, sendo que o principal princípio do movimento ambientalista que está no Estatuto é o desenvolvimento sustentável das cidades junto com a conservação da natureza. Equilibrar essas duas coisas, né, é muito importante. 20 anos depois, qual é a pauta do MAR? Pois é, Miron, nós estamos desde o início promovendo então essas ações de sensibilização e conscientização ambiental. Nós íamos muito em escolas fazer educação ambiental, mostrar como se recicla os resíduos de forma correta, para evitar poluição ambiental, despertando atenção para o desmatamento feito por obras regulares ou irregulares, tanto no interior quanto nas cidades dos municípios. Atualmente, o MAR vem tendo uma atuação muito importante dentro dos conselhos municipais, tanto de meio ambiente em Canela e Gramado, quanto no Conselho de Planejamento e Desenvolvimento de Gramado, e também atuando no Conselho Regional do Comitê de Bacias do Rio Caí, porque a gente entende que essa posição dentro de uma instituição nos favorece como movimento e faz com que as pautas amadureçam na sociedade e a discussão possa ser mais aprofundada e a gente realmente consiga fazer proposições que possam mudar essa forma de planejar sem muito critério que a gente tem visto por aí. O plano diretor está na Câmara. De que maneira o movimento ambientalista tem acompanhado a alteração no plano diretor de Gramado? Então, desde o início da fundação do movimento, o MAR se preocupa com as questões voltadas à legislação, tanto urbanística quanto ambiental. A gente vem participando ativamente das elaborações de planos diretores municipais em Canela e Gramado, planos municipais de Mata Atlântica, o próprio plano regional de bacias do Rio Caí, o MAR participou, porque todos esses planos são as disciplinas que fundamentam um planejamento correto e sustentável das cidades, né? E atualmente, pegando o exemplo de Gramado, o MAR tem atuado acompanhando o assunto dentro dos conselhos municipais, acompanhando as poucas notícias que saem na mídia
e também busca fazer um trabalho de avaliação desses projetos de lei e dessas propostas, né? Então, a gente entende, com base na lei do Estatuto da Cidade, que é a lei federal que regra os planos diretores, que é preciso primar pelos princípios da participação social, da questão de elaboração de estudos e diagnósticos para que dê embasamento e justificativa a esses planos diretores, e também para a questão de fazer essa interface com os outros planos que são importantes para a questão de preservação e conservação ambiental, como, por exemplo, o Plano Municipal de Mata Atlântica e o Plano de Bacia Hidrográfica dos rios Caí e Sinos que a gente tem na região das Hortênsias. Recentemente, a Câmara de Vereadores contratou uma assessoria técnica na área urbanística e outra na área jurídica. Como a entidade enxerga esse tipo de contratação? Pois é, Miron, acho importante a gente colocar esse assunto, porque, por exemplo, em junho de 2020, o MAR, sabendo que Canela e Gramado, né, 2 municípios da região das Hortênsias, estavam revisando as suas leis de planos diretores, o MAR encaminhou um ofício a ambas as prefeituras, em junho de 2020, lá se vão quase 2 anos, solicitando algumas informações a respeito dessas revisões, dessas intenções de projeto de lei, principalmente quais eram as instâncias participativas que eles iam criar em função da pandemia, que já estava bombando e que a gente não podia se reunir para discutir as coisas, e que isso ficaria prejudicado, tendo em vista que é um princípio da lei federal e teria que ser respeitado. Então, a participação social prejudicada, a questão da interface com os planos que eu já falei de Mata Atlântica e de Bacia Hidrográfica, e também, principalmente, quais eram os estudos, os dados e os diagnósticos que os municípios estavam providenciando, recolhendo e levantando para dar justificativa às propostas de revisão e de alteração das leis de planos diretores. E até hoje, por exemplo, a gente sabe que Canela está fazendo esse levantamento de dados, mas até hoje a gente não obteve essas respostas como nós gostaríamos. Então, nós passamos a atuar de forma a buscar mais participação, né? E o MAR tentou, de diversas formas, contribuir, mas percebeu que o projeto de lei encaminhado para a Câmara já estava bastante adiantado e não caberiam mais as proposições que o MAR gostaria de fazer àquela altura do campeonato. Então, hoje nós acompanhamos no sentido de fazer com que se cumpram os princípios da correta distribuição do ônus e bônus da urbanização, princípios da política urbana nacional, né, que tem que estar no plano diretor, a questão da preservação ambiental, essas questões de moradia, de habitação de interesse social. Então, o MAR busca atuar nesses princípios dentro dos planos diretores e alertar a população da importância disso para a cidade. Você acha que não tinha isso no projeto que foi enviado para a Câmara? Não teve esse tipo de debate? Não, faltou debate com a comunidade. Isso o MAR vinha alertando desde junho de 2020 e reforçou ao longo desses últimos 2 anos a respeito da falta de participação social, porque a participação social precisa ser ampla, precisa ser transparente, o assunto precisa ser aberto à comunidade, divulgado na mídia, discutido, a comunidade inclusive precisa ser educada para o tema, né? Então, a gente sentiu falta de participação social e, principalmente, falta de apresentação dos estudos técnicos que justificassem a proposta. Então, uma outra questão, Francine, que é muito grave aqui em Gramado é a questão do esgoto. Agora a gente tem rede, passamos a contar com rede de esgoto, o que é ótimo, mas o problema é como convencer a população a ligar a sua economia na rede. Sim, essa questão da poluição dos recursos hídricos é uma pauta que vem há 20 anos no movimento ambientalista. Nós já fizemos até passeatas e protestos nas ruas de Gramado, denunciando a poluição de arroios importantes do município. A gente sabe que o mau cheiro toma conta da cidade em função das pessoas não estarem tratando corretamente seu esgoto.
E a questão de convencimento é muito mais conscientização da importância de fazer essa ligação. Porque, por exemplo, eu citei a correta distribuição do ônus e bônus da urbanização. E o que é isso? Se existe, vou dar um exemplo, se existe infraestrutura de coleta de esgoto passando na sua rua, isso é uma infraestrutura pública, né, que precisa ser utilizada porque o objetivo dela é diminuir, por exemplo, a proliferação de doenças, diminuir o mau cheiro na cidade e principalmente reduzir a poluição hídrica, porque afinal de contas a gente depende da água para beber e para nos nutrir. Então, como é que a gente vai poluir um recurso hídrico que depois a gente depende dele para a vida, né? Então, essa pauta vem no mar há muito tempo. E ações de conscientização, por exemplo, em 2011, o MAR exigiu da Corsan uma lista das economias que não estavam ligadas aos poucos quilômetros de rede que existiam em Gramado. E encontrei essa lista. E a gente fez, ao longo desses 20 anos, muitos pedidos de informação à Corsan, muitas denúncias no Ministério Público. Então, é um amadurecimento desse trabalho do movimento ambientalista de sensibilizar, conscientizar, monitorar, fiscalizar, né? É um amadurecimento nesses 20 anos que, por exemplo, resultou na ação civil pública que o Ministério Público fez contra a Corsan para que ela começasse a se mexer no município de Gramado e implantar mais redes, tendo em vista a verba toda que ela recolhe, né? Porque isso sim é distribuir corretamente o bônus da urbanização, que as pessoas tenham acesso à infraestrutura, isso é importante para a qualidade de vida. Eu acrescentaria também, além, óbvio, do que você falou, que é o mais importante, alguma coisa secundária, que é a imagem que Gramado passa a ter no momento em que tiver 100% de esgoto tratado. Ah, sim. Considerando uma cidade turística, né, é uma questão de oferecer qualidade não só ao morador, mas também ao visitante. Isso claro. É muito importante. Francine Broglio, do Movimento Ambientalista da região das Hortênsias, muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos e obrigada pela comunidade nos escutar. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.